Bom dia, valente do Senhor. Pronta para mais um dia de bênção e de vitória? Hoje vamos falar resistindo à armadilha. Gênesis 4:7 diz: Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A planta carnívora Vênus pode digerir um inseto em cerca de 10 dias. O processo começa quando o inseto desavisado sente o cheiro do néctar das folhas que formam a armadilha. Ao investigar, ele se arrasta para dentro das mandíbulas da planta. As folhas se fecham em meio segundo e sucos digestivos dissolvem o inseto. Essa planta carnívora me lembra da maneira como o pecado pode nos devorar se formos atraídos a ele. O pecado tem fome de nós. Gênesis 4:7 diz isso. Nós acabamos de ler esse texto. Deus disse essas palavras a Caim antes de este matar o seu irmão Abel. O pecado pode tentar nos seduzir, apresentando-nos uma nova experiência aparentemente agradável, convencendo-nos de que viver corretamente não importa, ou apelando aos nossos sentidos físicos. Todavia, há uma maneira de dominarmos o pecado em vez de deixá-lo consumir a nossa vida. A Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Apesar de esse conceito ser amplamente mencionado nas Escrituras, essa frase está registrada exatamente dessa forma lá em Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os dias sobrevivemos às armadilhas que o pecado arma para nós. A liberdade que o homem encontra no pecado é a escravidão, mas a escravidão que o homem encontra em Deus é a verdadeira liberdade. Parece confuso isso? Olha que o texto forte lá que a gente encontra em Romanos 6:20 a 22. Olha, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida eterna. Aleluia! Servindo ao pecado, o homem recebe o que é justo, o seu salário é a morte. Servindo a Deus, se refugiando nele através de Cristo, o homem não recebe o que lhe é justo, mas recebe aquilo que de nenhuma outra forma teria direito, a vida eterna. Não tem nada mais precioso do que isso. Eu gostaria que você meditasse nisso hoje, durante esse dia, quando você tiver um tempo. Eu achei tremendo. Enquanto o mundo fala que somos escravos de uma religião, escravos de um Deus, mas é nesse Deus que somos realmente livres, que temos uma vida plena, uma vida de paz, uma vida que o mundo não entende. Então medite, guerreira do Senhor, medite nesse texto, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, queremos te louvar porque em ti nós somos livres. Senhor, o Senhor nos libertou da escravidão do pecado, o Senhor nos deu a vida eterna, Deus querido, e obrigada, Deus, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá o escape, Senhor, nos fortalecendo, Deus, para estarmos livres a cada dia. Deus, muito obrigada por esta mulher, ó Deus, que está ouvindo esta palavra, que teu Espírito Santo possa falar tremendamente ao coração dela, que ela seja edificada, Senhor, que ela se sinta realmente livre, livre da escravidão do pecado, livre, Senhor, de todo o peso, de toda bagagem que ela trouxe do passado, que ela se sinta realmente realizada no Senhor, Deus. Que eu possa estar usando tremendamente a vida dela, Senhor, o testemunho dela para alcançar outros para o teu reino. Deus, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Confiar no Senhor, confiar no Espírito de Deus, fornece o poder para vivermos para Ele e para os outros. Só caímos em tentação quando não nos afastamos dela. Pense nisso. Que Deus te abençoe.